Prós e contras, segunda parte, com um cenário de economia frágil, como o Dr. Medina Carreira acaba de mostrar que é a portuguesa. O que é que acha que vai acontecer, a acreditar nas palavras de Jean-Claude Trichet, que a crise das matérias-primas, incluindo os combustíveis, a comida e até a especulação financeira, tudo isto ainda pode não ter terminado, pode ainda não ter terminado e, portanto, continuar a sacudir a economia global? O que é que acha que nos vai acontecer? Eu não acho nada, sei apenas que as pessoas que sabem dizem isso. Diz o Vítor Constâncio, diz o Trichet, portanto, acredito neles muito mais do que em mim. De facto, não sabem ainda a extensão da crise e, por conseguinte, as consequências da crise. O Governo, esta semana, anunciou 6 medidas de choque, justamente para auxiliar as camadas da população que têm rendimentos mais frágeis também. Será suficiente? Qual é o seu ponto de vista sobre o estado anímico do país? O Governo gosta de apresentar quilos de medidas. Daquelas todas podiam reduzir-se a 3. Uma era o Estado pagar o que deve. Porque é este Estado que anda em cima da gente, que é credor de 250 euros e penhora uma conta de 30 mil euros, que publica nomes dos devedores e que não paga as pessoas a quem deve. Quer dizer, se o Estado, como o Nogueira Leite disse há bocado, pagasse os 2 mil ou 3 mil milhões que deve, a maior parte daquilo podia desaparecer. O IVA, não se percebe porque é que o Estado vai reembolsar mais depressa a construção civil do que os outros todos. Porque é o seguinte, essas duas medidas são caricatas. Resta o abono de família, ok, enfim, é uma ajuda. E o resto eu substituía por isso. Porque o problema que se põe é definir o que é que politicamente se quer. O problema do petróleo, nós queremos que se substituam as energias, então temos que arranjar maneira de esta energia não ser utilizada. Então encareça-se os impostos ou criam-se regras de circulação. Em vez de andar uma pessoa num carro, tem que andar 2 ou 3. Em vez de andar todos os dias da semana, anda dia sim, dia não, os pares e ímpares. Mas não acontece nada. Porque isto não são medidas que deem para fazer grande figura. Este Governo gosta de toneladas de medidas. Por conseguinte, teve que arranjar 6. Essa do IVA, a outra dos 600 milhões, bom, são caricatas e são insuficientes. Há que estabelecer regras para, de facto, para a circulação, para que haja poupança. A questão que hoje é debatidíssima, do ISP, como me pareceu ouvir o Ministro das Finanças há bocado, quando vinha para aqui, dizer que parece que as receitas estão a diminuir com o acréscimo do preço. Bom, eu não percebo qual é a inteligência disto. Quer dizer, tem que ser caro, que é para o pessoal ir à Espanha. Estão a diminuir porque há menos consumo. Com há certeza. menos consumo. Mas então, se é por causa das receitas, não se devia deixar cair. Então, mas como sabe, também só vale a pena ir à Espanha quem vive num raio de 20 km ou 25 km de Espanha. Mas há outros que param em Lisboa, porque não têm dinheiro. Bom, portanto, é preciso definir o que é que se quer. É poupar, é receber impostos ou é regular o trânsito. Mas ninguém explicou ainda isto. São todos contra a revisão do ISP. Todos com o mesmo argumento, porque é preciso ter receitas. Com certeza que sim, mas se elas estão a cair, isto é um argumento tonto. Fátima, deixa-me só acrescentar um ponto nisto, estando completamente de acordo com o Dr. Medina Carreira. Os economistas sabem, há muito tempo, e não vamos maçar as pessoas com o linguajar do economista, que há um fenómeno de que, a partir de um determinado momento, taxas mais elevadas significam menos arrecadação. E o que se passa no ISP é que ou nós entramos num sadismo de que dizemos eu sou rigoroso se tiver taxas altas e se tiver taxas altas é o que me satisfaz porque as pessoas ficam penalizadas, eu estou a esquecer-me de um elemento essencial que é a necessidade de promover um aumento da base tributária com o abaixamento do imposto. O que acontece é que ainda ontem me diziam que neste momento, por exemplo, o ponto de indiferença no Algarve já não é Tavira, já está em Faro. O que significa que a nossa base tributária vai diminuindo. O que é que me interessa? Ter impostos elevados, em termos de taxas, penalizando as pessoas que estão longe da fronteira, quando eu tenho uma coisa absolutamente inelutável, que é a concorrência fiscal de Espanha. Neste momento, o Governo entende que não deve baixar o ISP e praticamente todos, exceto um dos candidatos à liderança do PSD, que é o caso de Pedro Passos Coelho, todos os outros, Manuel Ferreira Leite, como Santana Lopes, entendem que também não se deve baixar. O Dr. Santana Lopes não conta pelas razões que todos nós sabemos. A doutora Manuela Ferreira Leite defende sempre as posições fiscais do Partido Socialista, portanto é normal que continue a defender as posições do Partido Socialista.
está num padrão de rigor, segue sempre o que diz o Partido Socialista. Mas aqui é uma questão que não é, eu não quero saber se é o candidato A ou B ou C, é uma questão de rigor. O raciocínio económico ensina que quando a base fiscal desaparece, é preciso encontrar a base fiscal. E neste momento, estando nós em concorrência direta com a Espanha, não me interessa comparar com a média da União Europeia. Com certeza. O que me interessa é comparar com o que se passa em Espanha. O que acontece é que nós, neste momento, estamos a prejudicar a atividade nacional, estamos a onerar os consumidores portugueses e estamos a deixar a base tributária ser receita fiscal do Estado espanhol. Eu não acho que seja uma política muito rigorosa nem muito inteligente. Eu tive aqui o presidente do grupo, Luís Simões, a dizer há 2 semanas que a frota dos caminhões Luís Simões é toda abastecida em Espanha. É por isso é que é preciso definir o que é que se quer. É por causa das receitas, então é uma solução tonta. Porque as receitas caem com a manutenção ou subida dos preços. É preciso não gastar petróleo, aumentos os impostos ou criam-se regras de circulação. Agora, esta mistificação de eu sou por não abaixamento. Mas porquê? Sou por não abaixamento. Bom, isto não tem nada de inteligente nem nada de sensato. Admito que as pessoas tenham razão para defender o não abaixamento. Agora, não é a razão orçamental, porque a razão orçamental é o não quebrar as despesas, as receitas. E as receitas estão a cair, como o Ministro me pareceu que disse há bocado. Portanto, manter aquilo... Aliás, não vai tardar muito tempo que você vá fazer aqui um programa em que o Governo vem cá explicar porque é que baixou. Não vai tardar muito tempo. Deixa-me passar aqui a palavra a Basílio Arta. Como é que a Fátima quer conduzir o debate? Eu acho que é importante, ou se responde a este problema da crise dos combustíveis, e disso já, ou aproveita-se para dar um pouco a imagem do que é o país hoje, o que é a economia hoje. O problema é que há aqui uma série de crises, doutor, que estão intrincadas umas nas outras e que estão a perspectivar todo este cenário, não é? Ouça, Fátima, de crise global e nacional também. E é por isso que temos que falar nelas todas em conjunto. Ouça, mas nós sabemos que é assim, nós sabemos perfeitamente. Certamente também todas estas crises em conjunto motivam dificuldades no investir, na captação de investimento estrangeiro. Nós já vimos em relação ao investimento estrangeiro que realmente desceu, mas não foi tanto. Quer dizer, o que eu acho é o seguinte: nós temos uma crise, não somos só nós, o mundo está a atravessar uma crise. Em Portugal sente-se mais, porque é verdade, nós temos uma economia frágil, estruturalmente temos uma frágil. sociedade frágil. Não é verdade, isto é verdade. Não é de agora, como dizia há pouco o professor Teodoro, já é de há muito tempo. Nós passámos por muito, tivemos 48 anos isolados. Nós, neste momento, ainda temos 60% da população que tem o máximo de 6 anos de escolaridade. Nós sabemos isso. Quer dizer, podemos dizer, agora, a verdade é esta, o que é que se tem feito? Que país é que temos? Nós hoje temos um país em que as nossas exportações, isto é importante dizer-se, em 2006 cresceram 13,5%. Em 2007 foi o melhor ano de sempre. Em 2007, 10, qualquer coisa. Em 2008, já na crise, perdendo no primeiro trimestre 25% das exportações para os Estados Unidos, mesmo assim nós estamos a crescer à volta de 8%. E é injusto não se dizer isto, porque isto é fruto do trabalho dos empresários e dos trabalhadores da mão de obra portuguesa. Quer dizer, nós tivemos o ano 2007 sem investimento público, nenhum investimento público, e mesmo assim o investimento que foi positivo em termos de contribuição para o produto. Porquê? Porque foram os empresários, porque foram os trabalhadores. Nós temos em Portugal, e é bom que se saiba isto, das melhores mão de obras do mundo. Se for a Auto Europa investe 500 milhões aqui, mais 500 milhões agora, porque a Auto Europa, em número de horas de trabalho perdida, é a menos, de todos o grupo, é a que perde menos horas de trabalho. Nós temos uma conflitualidade social das mais baixas da Europa. Se for à Continental... Na Auto Europa. Não, desculpe, não. Não. Conflitualidade social de greves, desculpe, mas não. Isso não é verdade. É uma das atrações do investimento estrangeiro, é exatamente isso. Vai à Continental Mabor, é o melhor em termos de produtividade. Agora, dizer-se os serviços. Hoje, o investimento, as receitas do turismo, são 10 mil milhões de euros, não são 4 mil, são 10 mil. Vá ao Banco de Portugal. Ok. Não é que está lá. Números, desculpará, Sr. Doutor, não é isso. Os nossos números andam à volta disso, não interessa. Está lá o número do Banco de Portugal, não são 10, são 4,374. Desculpe, Sr. Doutor, não é os números que eu tenho. Estou-lhe a dizer que é isso, 4,374. Então admito que sim. Então, não é os números que eu tenho. Amanhã eu mando. Volto a dizer-lhe, agradeço-lhe então. Os números do Banco de Portugal não é de há 10 anos, não é? Eles também Bom, agora estava-lhe a dizer o seguinte. Agora, a verdade é que as receitas de turismo em janeiro, fevereiro e março sobem 12%. Bom, agora há mais do que isto. Fala-se nos serviços. Mas nós, nesta altura, em termos de exportação, os serviços são mais de 20% de tudo aquilo que a gente exporta. E são serviços como? Tem produção de software, tem a Cisco, tem a Toshiba, tem neste momento a Nokia Siemens, tem a Siemens em Portugal.
Neste momento, o primeiro produto que nós exportamos, sabe o que é? É instrumentos e aparelhos de média e alta tecnologia. Há uns anos, quando eu fui Ministro do Comércio, se me dissessem isso, eu dizia, não é verdade. O segundo item é componentes de automóveis. E o terceiro, indústria automóvel. Estes 3 itens são o dobro das receitas do turismo, anda à volta de 14 mil milhões, 15 mil milhões, era assim. Portanto, o país que nós temos hoje, quer dizer, é um país que está a fazer o seu caminho. Tem uma crise, mas o que é que a crise... Qual é o problema da resposta à crise? É nós sentarmos em cima da crise e não fazer nada? Ou é nós analisarmos a crise, olhos postos no futuro? Pergunta, qual é a resposta? Internacionalizar a economia portuguesa. Na minha opinião, qualificar a mão de obra. Nós temos neste momento a trabalhar com 3.750 pequenas e médias empresas. Pusemos ao pé de cada uma, por grupos, um gestor de cliente. Agora, é importante meter a mão na massa, trabalhar a economia. Está a ver? Isto... Só uma segunda. Acho que o Dr. Basílio Horta tem sido um excelente presidente da AICEP e não é isso que está em causa. Não é essa a questão. Não é isso. Não, eu não sou... A questão da AICEP é ter uma grande equipe. Não, e esses números são verdade, com certeza. São verdade. Um de cada vez, eu já lhe dou a palavra. Não, mas agora a questão é, estamos a falar, tudo isso é verdade, e é verdade. Agora, a questão é esta. Nós temos um problema de curto prazo, de gestão de curto prazo. Porquê é que o Governo não paga o que deve e injeta dinheiro na economia? Mas o Sr. pode dizer isso, eu acho que tem toda a razão nisso, porque é que não paga o que deve, se calhar, veja... Não é que nem sequer vai ao déficit, já está digo o seguinte, a não ser que as contas sejam uma tem toda a vigarice. razão aí, desculpe, tem razão. Se me fala no controle do déficit, eu acho que o controle do déficit é muito importante. Mas sabe porquê? Porque o controle do déficit, para mim, é um instrumento de desenvolvimento. Não é uma medalha para pôr ao peito, seja de quem for. Instrumento de desenvolvimento. Se controla o déficit, pode vir a descer a carga tributária. Se controla o déficit, agora, é verdade que deve ser controlado pela diminuição da despesa primária. Perfeitamente de acordo. E há um esforço enorme que se deve fazer aí. Se pergunta a reforma administrativa como é que foi, posso lhe dar a minha opinião pessoal. Quer dizer, para mim podia ser mais simples, podia ser mais eficaz, mas tudo bem, podemos discutir isso tudo. Agora, não ignoramos o resto que se está a fazer, não ignoramos o esforço enorme que se está a fazer. O que é que o doutor acha as empresas, as universidades, o que se está a fazer com as universidades, a ligação, vai a Aveiro, vai a Braga, a ligação das empresas às universidades. O problema é um problema de tempo. O problema é um problema de desigualdades sociais profundas. Isso é verdade, estamos de acordo. O que me choca mais, Dr. Medina Carreira, o que me choca mais é uma desigualdade crescente entre uma classe média e as... Com certeza. Mas bom, hoje isso está falsificado. Doutor, pode ir... Ouça, isto é que é verdade, o resto é conversa. Basílio Horta, eu não venho para aqui para entreter esta gente, porque esse seu discurso é o do Primeiro-Ministro todos os dias. Desculpe. E não serve para nada, porque não resolve problema nenhum. Ele não está a resolver problemas a prazo, nem está a resolver problemas atuais. Os problemas atuais não têm solução porque ele não tem poder. Os problemas a prazo não estão a ser resolvidos. Justiça. Eu sou advogado. Processos continuam 12, 14, 16, 18, 20 e 23 anos. O doutor, se quiser... A juíza do Tribunal de Comércio. Basílio Horta, deixe-me falar. Com certeza. Então eu vou-me embora, fica cá você e o Primeiro-Ministro. Eu tenho falado pouco. O Primeiro-Ministro não está aqui. Não, traz-me para cá para ajudar o Basílio Horta. Não, é porque esta conversa é que liquida este país. É que as pessoas ficam anestesiadas, que isto não interessa nada. Porque o que o Basílio Horta faz é o pior tipo de raciocínio. É comparar um ano com o outro. Basílio Horta, o que diz num país é isto. Não é o trimestre primeiro com o trimestre segundo. E isso é uma maneira de embebedar a sociedade. Mas o senhor só está a fazer uma parte, está a ver uma parte da sociedade. Mas ouça, você quer monopolizar, eu retiro-me. Eu não vim aqui só para o que é que está a falar. Não é isso. Não, é que este tipo de conversa é aquilo que o Primeiro-Ministro dá. A gente precisa de outra coisa. O que o Basílio Horta deve aqui vir, nas soluções que tem, é explicar o que é que foi investido, o que é que está realizado, o que é que está para se fazer, o que é que fizeram aos PIN, etc. Isso é que você pode trazer um aporte. Podemos fazer isso. Mas é que isso é que é importante, porque só você é que sabe disto. O resto que você estava a dizer são coisas que não interessam rigorosamente nada ao país. É a conversa mole dos políticos. Você é um político no ativo. E por conseguinte tem a conversa mole dos políticos. É para entreter o pagode. Mas o doutor não precisa de usar isso. Mas não é um político eu uso. Ouça, eu lembro da sua campanha com o Mário Soares em 91. Lembro-me bem disso. E você usava argumentos muito fortes. Ouça, se o Basílio Horta vem para aqui para fazer o discurso do Governo, eu não falo mais. Porque eu não estou interessado no discurso do Governo. O Governo tenha mais. Aquilo que eu interpelo agora, e já que o doutor está a explicar que o que o doutor Basílio Horta tinha que fazer é dar notícias sobre os PIN, por exemplo, é
perante esta situação, e porque há pouco também aqui no intervalo gerou-se aqui uma conversa com o colega António Costa, e aquilo que ele lhe dizia é que o doutor dê, por favor, abra caminhos, digam então o que é que vamos fazer, o que é Se que se você pode me fazer de perguntar concreto. agora o que é que eu faria se fosse governo, tomaria medidas fiscais e medidas de condicionamento do trânsito. Medidas fiscais várias, nomeadamente lançar um adicional sobre os grandes rendimentos, em função daquilo que ganha o Presidente da República. Acho que quem ganha mais que 3 vezes o Presidente da República, ou mais, ou 2 vezes, deve ter um adicional a pagar. Não acha? Eu pago, as pessoas pagam. Não, exato. Não, você é capaz de não achar, mas eu acho. Não, mas eu disse que sim. Ah, bom, O que está está bem. a propor é que fosse criado mais um escalão de IRS. Não, não é mais um tão escalão. superior. Faz-se as contas e o sujeito deve 10 mil e paga mais 30% no adicional. E deste não me excluam do Serviço Nacional Porque, de Saúde. porque você, repara, ó Fátima, o país precisa de medidas que ponham o país a andar para o futuro, não é para a conversa fiada da legislatura. E precisa de medidas que deem satisfação à imoralidade da nossa vida. Aquilo que se passa entre os que ganham muito e os que ganham pouco ou nada é uma imoralidade. Não vale a pena estarmos à espera que de Bruxelas nos digam que somos os piores da Europa. Nós sabemos. Simplesmente, quando é dito por um de cá, ninguém liga para a vida nenhuma. Ali a Lusa não dá notícia daquilo que se diz cá, mas se calhar dá daquilo que vem de Bruxelas. E estão 3 dias a falar da mesma coisa. Portanto, não é verdade. Olha que ele antes de estar na Lusa já esteve no Expresso e no Sol. Eu conheço há 20 anos. Portanto, é preciso, no imediato, Então realmente... já lhe dou a palavra. Deixa terminar para dar uma possibilidade concreta de modernizar o país. Nós temos Eu posso começar também a dizer coisas definitivas. Mas eu já lhe vou dar a palavra, doutor. Temos de cuidar do problema da segurança pública. Tudo leva a crer que a criminalidade se intensifique. E qualquer dia, se calhar, vamos ter um desgosto muito maior do que aquele que já temos, que todas as semanas matam um sujeito aqui, outro ali, outro acolá. O ISP, se está a cair a receita, tem que se mexer no ISP. Apesar de tudo o que diz a doutora Manuela Ferreira Leite, etc. E isto é para o imediato. Agora, para o futuro, é sempre o velho problema. Ali o nosso amigo da Lusa diz que nunca me ouviu dizer solução nenhuma. Olha, pagar o que o Estado deve, desde já. Mexer na justiça, até a juíza do Tribunal de Comércio de Lisboa disse se eu fosse um estrangeiro, não investia cá. E o Basílio Horta nunca tratou desse assunto. Você já tratou da justiça. Isso é que era preciso. O doutor irrita-se com as coisas boas. Ai, com as boas. Fica irritado. Ai, com a boa justiça. Não, Basílio Horta, é que você dá esse ar num país que está, num país que dentro ouça. Contas feitas, se nós nos comportarmos como de 2000 a 2006, em 2020, Portugal é o país mais pobre da Europa. É esse o resultado dessa mensagem. Os portugueses têm que ser mobilizados pela coragem e pela verdade. Não é pela alcoolização da sociedade que vocês estão a praticar. Doutor Sérgio Ribeiro. Não, eu talvez por causa da proximidade do Euro 2008, é evidente que neste debate eu teria de estar um pouco offside, até pela definição inicial que eu entendi que deveria fazer como questão prévia. Mas é evidente que o que estamos aqui a discutir tem a ver com concepções de economia. E quando nós falamos de crise estrutural, essa crise estrutural tem a ver com uma crise de sobreprodução, para que não há acesso a valores de uso que seja suficiente, tem a ver com uma crise de sistema, na minha opinião, e permite-me afirmá-la, uma vez que fui convidado para o fazer. E parece-me que o que se passa ao longo do que nós estamos a atravessar é realmente um problema de, através da solução dentro do sistema que se foi encontrando, se deu uma financiarização completamente desmesurada. Aquilo que a economia estava organizado para que os recursos satisfizessem as necessidades, através daquilo que é o trabalho que retira esses recursos e os explora e os transforma, transformou-se em alguma coisa completamente diferente, em que nós esquecemos tudo isso para esconder que há relações sociais que estão por trás disto tudo. Isto é que era fundamental. Temos, por exemplo, até foi aqui usada uma palavrinha extremamente importante, um verbo, o verbo especular. E foi aplicado de uma forma que tem completamente a ver, não com a economia, mas com especular sobre a economia. Mas não é que a economia é fundamentalmente especulativa. A Fátima pôs agora, há pouco, uma questão que tem a ver com aquilo que tanto nos preocupa, que é o aumento dos combustíveis. Pois se nós virmos, aqui é um exemplo muito comezinho. No aumento dos combustíveis, do primeiro trimestre do ano passado para este trimestre, o efeito de estoque, quer dizer, aquilo que foi constituir estoques, para depois aproveitar o aumento dos preços, teve um aumento só de 238,6% na Galp.
Portanto, nós temos a ver com uma economia que se baseia na monetarização, que se baseia na financiarização, colocando completamente subalternizado aquilo que, quanto a mim, quando eu aprendi já há muito tempo, estarei obsoleto, a economia era colocar os recursos ao serviço das populações para satisfazer as suas necessidades através da sua transformação. Isso não acontece, não está a acontecer e parece-me extremamente importante, até porque, já aqui foi referido um outro aspecto, outra palavrinha muito que é preciso de termos nela, dispersão de rendimentos. E o que é que isto quer dizer? Temos de tratar disso também. Quando o Dr. Basílio Horta diz que a nossa mão de obra é das melhores da Europa, nós temos que ver que essa nossa mão de obra, com os rendimentos que tem, não é de modo nenhum, das melhores remuneradas da Europa. Bem pelo contrário. E quando falamos em dispersão de rendimentos, temos que verificar aquilo que foi o ano passado, a semana passada, ou esta semana já, nem sequer sei, confirmado, que já foi dito muita vez. 20% da população portuguesa com maiores rendimentos tem 7 vezes o que tem 20% da população com menores rendimentos. 10% da população portuguesa tem 12% dos rendimentos de 10% da população portuguesa com mais baixos rendimentos. Somos, de longe, os mais baixos da União Europeia, dos 25 países da União Europeia. Somos os únicos que estamos acima de grau de dispersão dos Estados Unidos. Ora, isto revela uma situação social que nos deve preocupar muitíssimo. É evidente que é uma questão que tem a ver com todo o sistema, mas em que nós, dentro do sistema, conseguimos ter as situações que são mais complicadas do ponto de vista económico e social. Porquê? Porque alguma coisa não está a funcionar bem, até no nosso funcionamento dentro de um sistema que está em crise. Isto tem que ser dito sem pessimismos. Tem que ser dito com realismo, usando as estatísticas, tentando analisá-las e, ao mesmo tempo, vendo como é que poderemos fazer face a este tipo de problemas a partir das questões sociais que confrontamos. E não digamos que os nossos trabalhadores, a nossa população, está, de certo modo, calma, não, está muitíssimo angustiada, está muitíssimo, até em alguns casos, desesperada. E isto não é só a nossa população, não são só os trabalhadores, as pequenas e médias empresas. O crédito mal parado subiu 15% este ano. Porque como os salários são muito baixos, como as empresas têm grande dificuldade em se moverem neste ambiente económico, recorrem a quê? Aos produtos financeiros que são oferecidos. E é o crédito que aparece. E depois o crédito cria esta bola de neve. E depois o Estado não paga, ouvi daquele lado da mesa, o Estado não paga a tempo. E mais, vai buscar o por conta do IRC. Vai buscar a quem? Às pequenas e médias empresas. E o que é que está a acontecer com a agricultura? Portanto, tudo aquilo que são atividades que não têm uma dimensão, que seja uma dimensão que transcenda o nacional, uma dimensão transnacional, que não seja financeiro, têm uma enormíssima dificuldade em sobreviver. Como é que o setor, que soluções é que o setor encontra para esta situação? As pessoas que eu encontro é outra política. Mesmo dentro deste sistema, outra política que tem a ver com o apoio às pequenas e médias empresas, tem a ver o apoio aos pequenos e médios proprietários e, sobretudo, uma revisão daquilo que é a situação dos trabalhadores. Porque esta situação mantém-se há não sei quantos anos. Então, a inflação só ia subir 2,1%. Portanto, aquilo que vai ser a base de negociação para o próximo ano é 2,1%. Mas agora já se ficou que é 2,6%, mas mantém-se na negociação para os salários 2,1%. Por outro lado, este Código de Trabalho que está aí é efetivamente qualquer coisa que, em relação àquilo que tem a ver com uma situação social extraordinariamente complicada para os trabalhadores portugueses, vai ainda agravar isso, através da precariedade, através da questão dos horários de trabalho. Sim, porque é preciso ter presente que esta mercadorização da força de trabalho não pode esquecer que a força de trabalho tem uma embalagem. E essa embalagem é o ser humano. E o ser humano está, neste momento, para além de todos estamos aqui a conversar e a discutir sobre números, sobre economia, sobre paradigmas, sobre a Irlanda, sobre o que quer que seja, há essa população que vive e que está aflita por causa do crédito mal parado, por causa da habitação que pediu emprestado porque lhe ofereceram isso, e em contrapartida vão aparecendo diversões. Vai aparecendo a água tónica que toma o Cristiano Ronaldo, ou a lingerie que aquela vedeta da telenovela aparece. E isto para quê? Para estimular ao consumo.
E depois, para esse consumo, como não há salário, como é que isto se resolve? Através do crédito. E depois o crédito não pode ser pago porque, entretanto, os juros aumentaram. Portanto, é uma situação que tem que ser revista e tem que ser vista a partir de uma outra abordagem da economia. E essa abordagem não pode ser só proteger os grandes interesses e só proteger aqueles que têm posições que se baseiam na especulação. Este caso concreto que a Fátima colocou, como é que se pode justificar esta questão agora do preço dos combustíveis quando nós aparecemos aí com uma ideia de atacar o imposto sobre os produtos petrolíferos? Esse imposto é um imposto fixo, não é por isso que o preço está a subir. Esse imposto é um imposto que tem um nível que não é variável de acordo com o preço. Portanto, se o preço sobe, porquê? Sobe porque há especulação. Então, como é que se intervém nisto? E porquê é que se intervém nisto com mais dificuldade? Porque a Galp era uma empresa que se liberalizou, que se privatizou e que está inteiramente na especulação neste momento. Eu não estou a fazer daqui um processo de culpabilização da Galp. Estou a fazer um processo de todo o sistema que se baseia nisto. E é evidente que a Galp é capaz de ter excelentes gestores dentro desse sistema. Pois se eles tiveram neste momento resultados líquidos no primeiro trimestre, que são de 68 milhões de euros, são bons gestores dentro deste sistema. Temos que aguardar pela resposta, pelo relatório da Autoridade da Concorrência. Pois temos, Teodora e Cardoso. quanto tempo vamos aguardar? E Pois para que é que servem as autoridades de É regulação? que realmente estamos Para a que é que aguardar há servem? muito tempo, não sei. Devem ser contas difíceis de fazer. Por isso gostava de dizer aqui um ponto. Teodora Cardoso, soluções para esta crise? Medina Carreira encontrava uma penalização acrescida na fiscalização, penso que é das grandes fortunas, uma penalização fiscal acrescida nas grandes fortunas ou nos Isso grandes não é para rendimentos. resolver problemas financeiros. Isto é No imediato. Não, são problemas de equidade. Quer dizer, não é compreensível que haja quem não tenha sequer para comer e haja outros que têm para esbanjar. Há pessoas que ganham num dia mais do que outros toda a vida. Claro. Então, isto é uma imoralidade, isto não é uma sociedade europeia. Em relação à Galp, tem lucro de 68 milhões, mas sabe quanto é que vai investir em Sines? 1.200 milhões. Só isto. A questão é que se colocou depois aqui na gostaria semana de referir, passada depois no da programa doutora sobre os Tidória, combustíveis, gostaria de referir um ponto é que foi sobre dito isso pela ANAREC, por exemplo, que os portugueses é que Só para iriam ter uma ideia financiar esse clara investimento. das coisas, não é? E, portanto, que, enfim, essas são as questões que têm que ser dirimidas pela Autoridade da Concorrência. Teodora Cardoso, quais seriam as suas soluções para minorar a crise, pelo menos? Para além destas medidas que o Governo já apresentou e que são conhecidas na semana passada. Já ouvimos aqui tantas coisas tão variadas que é um bocado difícil de acertar para dizer quais são as medidas. E em relação a quê, concretamente, digamos assim? Vamos a ver. Vou selecionar duas coisas. Uma é realmente a situação conjuntural e, se é possível, crescer mais na conjuntura, portanto, ainda este ano, digamos assim. E a outra, a questão da desigualdade na distribuição de rendimento, que são duas coisas completamente diferentes. Claro. Vamos lá ver. E é preciso crescer para distribuir o rendimento. Isso também Pois, mas é uma questão básica, não é? Mas não basta. E eu também não estou de acordo com a tal tese de que quando a maré sobe, os barcos sobem todos. Sobem todos, mas às vezes há uns que sobem pouco. E nós temos demonstrado isso. Mas, portanto, relativamente à conjuntura, eu penso que não é possível fazer muito mais do que aquilo que o Governo indicou. Há realmente restrições de margem de manobra. No orçamento já se sabe, na política monetária ela não depende do Governo, portanto... De Bruxelas depende da Europa, não é? E em matéria da Europa temos o problema da inflação. Há um problema sério quando existem aumentos de preços que são importados. Portanto, o caso dos combustíveis, o caso dos produtos alimentares, isso não tem nada a ver com a nossa política interna, nem sequer com a da Europa. E se o Banco Central Europeu decidisse reduzir as taxas de juro para permitir exatamente uma maior expansão e acomodar, digamos, esse crescimento, isso foi precisamente o que se fez.
na crise de 73 e deu um péssimo resultado, porque isso depois deu origem a uma explosão da inflação e, em última análise, a um custo muito maior em termos de salários reais e de rendimentos reais do que teria acontecido sem essa política. Portanto, essa lição foi aprendida e, hoje em dia, todo o esforço está a ser feito no sentido de este problema tem que ser resolvido estruturalmente, tem que se aumentar a produção, tem que se arranjar, tem que se diversificar as fontes de energia. Devo dizer que aí nós estamos a fazer alguma coisa, quer nas energias eólicas, quer nas barragens e noutros tipos de energia. Estamos a cumprir as metas propostas em termos de energias renováveis. Sim, temos que ir mais longe e há projetos nesse sentido e é por aí que se pode ir. Quer dizer, não podemos controlar os preços porque, de facto, nós não produzimos petróleo e eu que produzíssemos, por exemplo, os ingleses produzem petróleo e também não controlam os preços porque sabem que, de outra maneira, isso os iria prejudicar. Portanto, a nível conjuntural, temos que esperar que o mau tempo passe e esperar que, a nível internacional, a crise financeira se resolva. É uma coisa sobre a qual ainda há muitas dúvidas. Há aspectos que estão a melhorar, há outros que estão em dúvida. Foi uma crise muito complicada, gerada e criada nos Estados Unidos e vamos a ver como é que ela evolui. Há ainda muitas incertezas a pairar. Aí é tal vantagem relativamente aqui ao Dr. Sérgio Ribeiro do sistema capitalista. Não podemos imaginar que o sistema capitalista vive sem crises. O sistema capitalista tem crises. É parte integrante do sistema capitalista, mas é o único que resolve as crises. Portanto, vamos esperar que ela se resolva e esperemos que não demore muito. Para tirar a cabeça de fora. Exatamente. Mas não podemos fazer milagres. Em relação à distribuição do rendimento, há aí, de facto, um problema que também é daqueles que dura há muito tempo e que há uma única resposta para isso, que são impostos, de facto. Agora, e os tais impostos sobre as grandes fortunas, os franceses fizeram isso aqui há uns anos e deram-se as fortunas muito foram mal. todas para a Itália. É verdade. Portanto, não é bem isso. É impostos mais equitativos Tem sobre o rendimento. que ser sobre o rendimento, talvez. Sobre o não é? rendimento e, do outro lado, despesas públicas. Eu até sou contra a tributação das E despesas públicas mais eficientes também. E despesas públicas mais eficientes. Porque um dos nossos problemas com as despesas públicas é que nós temos despesas muito elevadas, as tais despesas correntes, que são, atenção, são despesas em setores como a saúde, a educação, as pensões. E também na administração pública uma parte, embora essa até reduziu. Quer dizer, nos últimos anos foi das poucas coisas que reduziu. Não quer dizer que a reforma da administração pública esteja feita. Há imensas coisas certamente para fazer e eu não sou especialista na matéria. Prefiro não entrar por aí porque não saberia. Mas os números mostram que as despesas, apesar de tudo, reduziram-se. Sobretudo, reduziram-se, foi a primeira vez que se reduziram, desde há não sei quantos anos. Portanto, há que reconhecer que isso aconteceu. Mas em questões como a saúde, como a educação, como as pensões, a redução das despesas é um pau de dois bicos, quer dizer, porque há aqui setores em que elas não reduzem mesmo. É o caso das pensões. Fez-se, no entanto, uma reforma que vai permitir que o acréscimo seja sustentável. Do lado da saúde, a população está a envelhecer e as tecnologias da saúde levam a acréscimos. Há, no entanto, melhorias de eficiência que certamente podem ser feitas e é necessário fazê-las para libertar recursos exatamente para a tal redistribuição do rendimento. Na educação a mesma coisa, quer dizer, mas isto implica
uma série de medidas que exatamente têm estado a ser tomadas e discutidas e que, em geral, deparam com uma enormíssima resistência. Porque isto implica medidas de eficiência, medidas de avaliação... Por parte das próprias corporações. Exatamente. E, portanto, tudo isto é um conjunto, mais uma vez, de problemas complicado, mas que é realmente a única resposta para o problema da redistribuição. Há pouco, Medina Carreira lançou-lhe algumas questões para o Sr. Basílio Horta responder, particularmente naquilo que são os PINs, não é? Os projetos preferenciais, mas em geral. Então pergunto lá o que é que lhe queria perguntar sobre o investimento. O que eu queria perguntar ao Basílio Horta, queria saber o que é que se passa com a quantidade de investimentos que estavam previstos e foram, suponho que já negociados, se estão concretizados, se estão a meio, se acabou algum, se não acabou, se há outros na calha. O estado do problema do investimento. Você é a única pessoa que sabe disso. Não, a única não serei, mas tenho muito gosto em prestar esclarecimentos sobre isso. Ora bem, neste momento, em termos de PIN, portanto, projetos de interesse nacional, nós temos 64 projetos que estão em instrução. Desses 64 projetos, são aproximadamente 14 mil milhões de euros de investimento global. Desses 64 projetos, há 12 projetos que estão em execução. Esses 12 projetos que estão em execução representam 3 mil milhões de euros de investimento, números redondos, criação de 2 mil postos de trabalho. É isto. Agora, são projetos que são projetos na área petroquímica, na área do papel e na área do turismo, fundamentalmente. Aliás, o Sr. Doutor também sabe bem, o responsável por um deles, não é verdade? Com quem temos muito gosto, aliás, em trabalhar, é um projeto bem importante no setor petroquímico. Bom, portanto, são projetos que estão efetivamente em execução. São projetos complicados que não se esperam que se reduzam de um momento para o outro. Mas, no entanto, quero lhe dizer, por exemplo, o projeto da IKEA, que é um projeto comercial e industrial ao mesmo tempo, um projeto importante para Portugal. O projeto foi feito num ano, não chegou a um ano. O dono da IKEA disse que foi um recorde, nem nos Estados Unidos isso aconteceu. É uma vantagem, foi uma coisa, melhorou. Agora, se me pergunta se eu estou satisfeito com a maneira como os projetos estão a correr, eu digo-lhe, não estou. Não estou, porque eu acho que 12 projetos é importante, mas além daquilo que já foi feito, foi o Simplex, o projeto Simplex, a marca na hora, a empresa na hora, que isso é muito importante, as alterações ao licenciamento, cujos efeitos ainda é cedo para ver e para avaliar, mas a verdade é que nós gostaríamos que a burocracia do Estado ainda não fosse tão pesada. E nós sentimos por vezes frustrados, porque passam várias comissões da CAPIN, onde são vistos esses projetos, e as coisas não se resolvem com a rapidez com que nós gostaríamos que fossem resolvidos. Agora, e a verdade é esta, e muitos se resolvem, estou a medir a carreira, lá vai o meu amigo dizer que eu estou em campanha, entre aspas, e muitos se resolvem porque este Governo, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia se empenham pessoalmente nos projetos. Pessoalmente nos projetos. Eu tenho visto, em 30 anos de vida política, eu nunca vi um Governo, um Primeiro-Ministro, que se metesse as mãos na massa da economia, tanto como este tem feito. Isto é verdade. Agora, na Venezuela, vou-lhe dizer isto, a notícia foi que ele fumou no avião, o Primeiro-Ministro, mas eu vi o Primeiro-Ministro com o Ministro da Economia, com o Secretário de Estado, a discutir a exportação de produtos alimentares, do esparguete e do leite e tal. Ali, de um lado ao outro, pode-se dizer, bom, não é essa a função, eu sei, não é só esta, mas isto representa o empenho com que as coisas estão a ser feitas. Agora, há realmente uma máquina pesada. É necessário criar uma mentalidade, sabe, isto é que é importante, uma mentalidade importante, que é a seguinte, quando se vê um investimento, o ponto de partida, ou um investidor, o ponto de partida não é obstaculizar, deve ser ajudar. E, fundamentalmente, se o investimento é um investimento estruturante, que é aquele que, primeiro, tem produtos para exportação, cria emprego qualificado. Bom, isto transfere tecnologia. Estes investimentos têm que ser acarinhados. Nós hoje estamos numa luta tremenda. Hoje a competitividade é terrível, a competição internacional. Portugal tem ganho alguns projetos. Por exemplo, a Cisco, ganhámos à Irlanda, é verdade. Quando a Artensa vai ser aqui feita, foi a Inglaterra, ganhou-se a Inglaterra. Quando a Pesca Nova investe aqui, quer dizer, é verdade, ganhou-se ao Chile, porque na Galiza eventualmente não estaria a ser feito. Agora, tudo isto leva a que os obstáculos, que nós não tropecemos nos nossos próprios pés. Ou seja, que nós olhemos para estes investimentos, os acarinhemos, e isto é importante para Portugal. Mas já agora, Fátima, deixa-me só dizer uma coisa.
Em relação ao Dr. Medina Carreira, eu percebo perfeitamente. Hoje, e com isto termino, eu hoje acho que a competitividade, pelo menos é a experiência que eu tenho, a competitividade entre os países afere-se fundamentalmente por 4 setores. É o regime fiscal, é o regime laboral, é a burocracia do Estado e é o sistema de justiça. E depois tem também o regime ambiental. Isso é verdade. É verdade. Agora, o que nós não podemos querer é dizer em 3 anos ou em 4 faz-se o que não se fez em 40. O que nós não podemos é ignorar o caminho que se está a fazer, porque isso deprime as pessoas. Leva que as pessoas que se esforçaram, que trabalharam e deixam cair os braços. Não é isso. As dificuldades devem nos levar a mobilizar, a mais trabalho, a mais otimismo, a mais capacidade. É isso que nós estamos a tentar fazer. Só com verdade. Não, eu gostava de responder a um problema que colocou a doutora Teodora Cardoso, que é, conjunturalmente e estruturalmente, o que é que se passa. Eu trouxe aquele gráfico para se perceber que conjunturalmente não se faz nada, é conversa. Quando houve os ministros dizer isto, nós fizemos subir, acabámos com a recessão, isso é tudo mentira. Aquele gráfico mostra que nós acompanhamos a Europa. E não há outra maneira. Portanto, se quiser mandar colocá-lo ali, O realizador... nós, aquela linha de Vai cor de colocar. tijolo, não dizer cor de rosa, para o Sérgio Ribeiro não empancar naquilo, aquela linha acompanha a verde. E houve ali 4 governos, todos eles apregoaram as bondades da sua ação. E nós vamos por baixo da Europa como a Europa. A Europa desce, a gente desce. A Europa sobe, a gente sobe. A Europa desce, a gente desce. Bom, isto tem que se dizer, porque andamos a ser enganados todos os dias por esta gente. Estruturalmente, o Basílio Horta referiu agora o que é importante. É que para o futuro nós não estamos a fazer aquilo que temos de fazer. A justiça é uma lástima. Os processos executivos estão aos montes. Qual é uma sociedade capitalista em que as pessoas não conseguem cobrar os seus créditos porque o sistema não funciona? Como é que você traz investidores estrangeiros? Se me perguntarem quantos anos é que leva um processo fiscal, digo, olha, 14, 16, 18... Doutor Medina Carreira, só um minuto. Os investidores estrangeiros têm comissões arbitrais. Não, você está aí para servir de para-choque. Raramente ainda vão aos bem. tribunais, não é? O ensino é uma coisa aflitiva. Os alunos não fazem exame. Ainda há dias eu estava aí num supermercado, numa bicha, para pagar, e estava uma rapariga de umbigo de fora, com umas garrafas, e em vez de multiplicar 6 por 3, 18, contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isto é ensino, é falta de ensino. A formação é uma treta. A maior parte deles não aprende nada. Não se mete pela cabeça de ninguém que uma coisa que se aprende em 12 anos, outros aprendem em 4 meses. Quer dizer, isto é uma conversa. Ora, tudo isto é o futuro que está em causa. É o ensino, é a justiça, é a corrupção, é a burocracia, a grande burocracia, é o arrendamento, é o peso do Estado, que é dos setores em que se tem feito o melhor trabalho, porque esta coisa de se dizer, bom, a despesa podia cair muito mais, não pode. Eu dou-lhes 2 números. Eu tenho a mania dos números, apesar de haver ali um senhor que nunca ouviu os números. Em 1990, há 15 anos, as despesas sociais, educação, saúde, segurança social e Caixa Geral de Apresentações, gastavam 60% dos impostos. Eu sei que vocês não gostam de números, mas enfim, aqueles que gostarem reteiro. 60%. Quer dizer, quando você cobrava 100 de impostos, gastava 60 no social e subjavam 40. Em 2005, gastaram 84 no social. E isto é o tal Estado Social que está salvo. Você já ouviu dizer que está salvo o Estado Social. Bom, é isto, está salvo. Disse a União Europeia. Eu não quero lá saber da União Europeia. Eu não quero saber dos de cá, quanto mais da União Europeia. Os da União Europeia são os que vão de cá para lá, filha. Nogueira Leite. Não, eu como tive nesses 8 meses a hipótese de conhecer a União Europeia, tenho realmente uma consideração muito limitada sobre a burocracia europeia. Eu devo dizer, relativamente ao que foi dito, o seguinte. Eu penso, e aqui o Dr. Basílio Horta de facto referiu agora, tem havido um esforço muito grande em captar investimento direto estrangeiro para Portugal e em reter investimento português em Portugal e investimento estrangeiro em Portugal. Isso é um aspecto muito importante. Um papel que foi protagonizado numa primeira fase por Miguel Cadilho e agora por Basílio Horta. Não quero mas eu acho que nos últimos anos, de facto, se calhar era o trabalho que já estava feito, não sei se era, se não era, mas sei que tem havido uma dinâmica em que quer os investidores nacionais, como é o caso que eu conheço, quer os investidores internacionais, têm notado um esforço muito grande no Ministério da Economia e na AICEP em particular, para debelar um conjunto de constrangimentos que a economia portuguesa ainda hoje sofre e que são estruturais. Enquanto não resolvermos, vamos ter Mas este problema tu sempre. concorda com o que disse o Dr. Basílio Horta ou tem conhecimento de que há um empenho pessoal, quer do Ministro da Economia, quer do Ministro do Não, Primeiro-Ministro? tem conhecimento direto.
Tenho conhecimento direto de situações que se desbloquearam porque houve um empenhamento pessoal do Primeiro-Ministro e do Ministro da Economia e do Dr. Basílio Lopes. Eu sei que é uma vergonha, mas o que é facto é que, como dizia o outro... O primeiro-ministro é que vai desencalhar um papel. Doutor, mas alguém tem que fazer. São os 30 e 40 anos de burocracia que estão Essas reformas que têm estado a fazer, ainda é preciso o primeiro-ministro ir lá com o papel na mão, a telefonar. Vergonha não fazer. Mas vocês acham isso bom? Não acho, Vocês mas é vão o que tem ter sido tão feito. pouco, meu Deus. Vergonha não fazer, está a dizer Basílio Lopes. Eu acho que se tem que começar por algum Vergonha lado. seria ninguém fazer. Se o Primeiro-Ministro faz, não é vergonha. Preciso isso. Não, é uma vergonha. Deixe-me só dizer um aspecto que é o seguinte. Eu acho que nós temos, e esse é que é o ponto relevante, temos aqui uma crise. Estes últimos 10 anos são anos de crise. E são porquê? Porque nós temos um problema estrutural da educação e da formação, que é um problema que não está do lado, e nós temos falado imenso sobre educação, mas está tudo, não está melhor. E não é uma questão de falta de investimento. Portugal tem investido imenso dinheiro em educação e formação. A rentabilidade desse investimento é que é absolutamente lamentável. Mas então o que é por que se qualquer. passa? Porquê que não há É uma questão de rentabilidade? organização, é uma questão de método, é uma questão de ter as pessoas certas a fazer as coisas certas. E é a questão, nomeadamente, de haver exigência e profissionalismo a todo o nível ao longo do sistema de ensino, a começar no Ministério da Educação, que é a maior burocracia que eu conheço e que não tem, de facto... É professor de catedrático. Eu vou fazer uma afirmação convicto. Se o António Nogueira Leite for para uma escola de ensino secundário, ele não consegue ensinar nada a ninguém. Está-se tudo a rir, parece que é mentira. Nem um catedrático ensina esta miudagem, porque a indisciplina é completa. Ninguém liga para a tavina. Não pode concordar. Não posso concordar Não com essa pode. generalização. Olha, esta geração que está na infância, quando daqui a 30 anos olhar para trás e souber daquilo que vocês andaram a dizer, vai se revoltar contra vocês. se eu quiser Eles ser- estão a ser não, burlados. Eu não sei quantas vezes é que o Dr. Medina Carreira vai às escolas. Eu sei que pelo menos... Eu sei o que eles sabem. nos meses de abril, Eu sei o que eles sabem. Eu sei pelo menos nos meses de abril e de maio vou às escolas com enorme frequência porque me convidam para contar o que é o 25 de abril. E não hoje estive numa hoje de manhã. E por isso, Pois claro, estava lá um estranho e eles portaram-se bem. eu não sei se é isso ou se é outra coisa. Eu Ah, pergunto é se o Dr. Medina Carreira tem lá ido. Deus. Não, eu não estou de modo já nenhum. está Se me péssimo. dão licença, eu posso ser dos mais críticos em relação ao que está a acontecer na educação, mas não Isto é estou uma aqui vergonha, a Sr. encontrar réus e logo os réus são os alunos, os réus são os professores. Não. Deixemos Os réus muito são os claro, políticos. deixemos muito claro. Eu posso ser o contrário que o Dr. Medina Carreira. Eu acho que não é, mas a imagem que dá de ser um pessimista contumaz. Lá está, é o argumento que não é preciso pensar para usar. Eu não estou a dizer. Não, eu comecei então porque não parece, estava a não. dizer isso. Olha, o setor é o como não aceito argumento que mais digam de mim, lamentável que sou se um usa. otimista contumaz. Contumaz ou com a América ou quem quer seja. Agora, o que se passa é que eu, destas minhas passagens pelas escolas, não fico de modo nenhum com essa imagem Tão catastrófica, até Nogueira pelo trabalho dos Leite, para professores, terminar o raciocínio. dos professores, que me dão uma imagem que não é de modo nenhum essa imagem, bem pelo contrário. Eu recomendo- Agora, Ah, se Sr. Doutor. falamos O Sr. Doutor da tem muita burocracia, sorte. se falamos daquilo que é a privatização da educação, se falamos da Eu quero é que eles privatização da aprendam, Sr. saúde, Doutor. Eles não se aprendem falamos nada, do não sabem negócio da doença, já é outra coisa. Não, Soutor, Nogueira Leite. não vamos para a demagogia, mas se quiser também vamos a essa discussão. Mas se o Soutor Sérgio Ribeiro passasse um mês numa escola superior de educação a ouvir eduquês, eu estou convencido que das duas uma, ou desistia de vez, ou vinha para cá com uma posição bem diferente. E eu acho que as escolas superiores de educação em Portugal têm... Formadores, as escolas que formam formadores. São os principais culpados pelo péssimo estado da educação e pela quebra, e esses também, eles têm vida própria, pela quebra da qualidade da nossa educação. E basta ler o que os professores têm que ouvir nas formações de professores para se perceber como estamos a gastar dinheiro que é de todos em coisas que são perfeitamente inúteis e que não nos vão levar a lado nenhum. E que são um obstáculo fundamental. Mas, como eu dizia, há a questão da educação, há a questão da justiça, que é fundamental. E aqui a ICEP permanentemente tem esse problema para resolver, porque Portugal tem um sistema de justiça pior que a maior parte dos países que connosco concorrem. É verdade. Tivemos um problema que não nos podemos esquecer, é que a nossa competitividade foi seriamente afetada pelo facto de termos tido 6 anos seguidos em que a produtividade do trabalho cresceu menos do que os salários reais cresceram. Muito Isso bem. teve um impacto enorme sobre a nossa competitividade e ainda hoje estamos a pagar. Deixe-me dar a palavra a António Costa, novamente, e agora já para fazer um buquê final e fazer aqui alguma conclusão do que tem sido e está a ser esta crise que atravessa também a economia portuguesa, mas como o António Costa há pouco bem disse, também é uma crise internacional.
Eu acho que finalmente nesta segunda parte se ouviram algumas pistas sobre para onde é que devemos olhar, para onde é que o país deve olhar. O Dr. Medina Carreira falou, e bem, obviamente, na lei do arrendamento, na justiça. Não concordo tanto com a lógica dos impostos para a equidade. Acho que é preciso introduzir na sociedade portuguesa a discussão do fim da universalidade numa série de matérias. Enfim, a SCUT e as portagens continuam um tema adiado, que vem de há algum tempo, vem de sucessivos governos e que não há maneira de ultrapassar. Parece-me uma questão mais política e, enfim, eleitoral até do que de convicção e de racionalidade. Acho que esse princípio que serve também para a educação e para a saúde, e acho que é por aí que se tem que ir a pagar quem tem dinheiro para pagar e a libertar recursos para assistir, Foi um para erro disponibilizar. político no não colocar portagens nas escutas? Eu acho que se perdeu tempo. E foi um erro político, porque se teve o custo político e este governo teve o custo político de introduzir essa discussão, pagou também por isso na popularidade e acabou por não concretizar. Portanto, teve as desvantagens e não conseguiu beneficiar os portugueses em geral, ele próprio, das vantagens de pôr fim à SCUT. E, portanto, este é um exemplo que eu acho que deve ser discutido. Eu acho que a equidade pode ir por aí. Acho que é importante também referir que em termos, obviamente, da situação económica nacional, decorre muito, e como nós vimos, do que vem de fora. É preciso perceber que, por exemplo, em 2005, a Euribor, que serve de referência à maior parte dos créditos à habitação em Portugal, estava nos 2,1%, hoje está praticamente nos 5%. Os combustíveis e os cereais que já foram aqui falados, as matérias-primas, tiveram subidas enormes nos últimos anos e mais recentemente no último ano. E, portanto, isso obviamente teve um efeito no rendimento das famílias que se repercute depois, e os números também o evidenciam, no consumo privado, no consumo das famílias. Por isso parece-me bem que o Governo, nesta fase, tome medidas de caráter de curto prazo, muito direcionadas para assistir e para apoiar quem é afetado socialmente por estas crises. E, portanto, parece-me que a discussão sobre a descida do ISP, parece-me outra discussão, parece-me que continua mal explicada e, portanto, parece-me que é uma medida de curto prazo que não resolve nada. Isto é, eu pergunto-me, por exemplo, se no limite o petróleo subir para os $200, que é um número que já está em cima da mesa, o que é que vai ser a discussão? Acaba-se com o ISP? Enfim, eu acho que essa discussão está mal conduzida. Espero também que a Autoridade da Concorrência traga algumas informações sobre o que se tem passado em matéria de combustíveis. É normal que demore tanto tempo a fazê-lo? Enfim, é muito difícil e não parece que a Autoridade da Concorrência tenha condições para provar cartel numa determinada atividade. É difícil. Mas pelo menos que explique como é que é um posto o preço, quais são os fatores que entram no preço. A composição do preço é mais ou menos conhecida em matéria de impostos, em matéria de margens. Agora, o que me parece é perceber se a Galp e as outras companhias se abusam da sua posição, ou se a Galp, no caso, abusa da sua posição, ou se há cartel. Parece-me difícil que isso seja provado e, portanto, parece-me que o tempo a provar isso não parece excessivo. Acho que é importante que a Autoridade da Concorrência introduza algumas medidas, enfim, não as conheço obviamente, que estimulem a concorrência e que possam dar sinais e possam incentivar as empresas de combustíveis a ser mais concorrentes entre si. Parece-me que também deste debate ficou claro que, obviamente, há muito a fazer e, portanto, que esta oportunidade, eu sublinho, por exemplo, no Código de Trabalho, que está hoje em discussão, que seria talvez útil nesta fase aproveitar para ir eventualmente um bocadinho mais longe do que se está a ir, evitando estes consensos políticos que tanto se procuram ou menos longe, e que acabam Sérgio por não Ribeiro, em dissonância. resultar em grandes resultados e em grandes benefícios para os portugueses. António Costa, muito obrigada. Muito obrigada também aos protagonistas principais aqui desta noite, Nogueira Leite, Medina Carreira, Sérgio Ribeiro, Teodora Cardoso, Basílio Horta. Creio que a economia está de volta e, portanto, ou me engano muito, ou nos próximos tempos teremos aqui mais debates sobre a economia do país. Boa noite, obrigada, até 2 a 8 dias.